quase medicina, né? Por que você não faz medicina? Ah, você tá pegando o lugar da fisioterapia. Que nem eu te mostrei, se você não viu, vai assistir o primeiro vídeo do canal, né, que é o vídeo anterior a esse. Mas aqui, nesse vídeo, eu vou te mostrar que a enfermagem é baseada em ciência. Nós temos várias teorias de enfermagem, teorias que são baseadas em tecnologia do cuidado que você pode aplicar no seu plantão. E você vai aplicar, porque a gente vai transformar a forma como pensamos a enfermagem aqui no canal do YouTube. E aí eu vou te apresentar uma teórica de enfermagem que não é Flores, não é Oren, não é Calista Roy, essas que a gente está mais acostumado aí naquela listinha que a gente aprende na graduação para estudar para concurso público, para residência. Eu vou te mostrar a Mira Levine. Eu quero te convidar a mergulhar na história da Mira Levine. A gente vai fazer uma associação aí com a história dela e com a sua história na enfermagem, para você refletir o seu papel dentro da nossa profissão. Se imagina aí, então, lá no ano de 1920, em Chicago. Pois é, você está aí, né, mergulhando em 1920 na cidade de Chicago, uma cidade em expansão, pulsante e cheia de energia, cheia de avanços tecnológicos. A gente estava vivendo aí um período de grandes transformações e a Mira Levine nasceu, foi criada nesse contexto aí. Mira Levine, então, ela é uma garota que também tinha muita energia, muitos pensamentos, e aí ela foi moldada tanto pelo progresso em que vivia a sua cidade, mas também seria moldada aí pelos desafios do século XX. Um primeiro desafio que ela teve que encarar logo com 9 anos foi a Grande Crise. Essa grande crise econômica, também conhecida como a Grande Depressão, né? A crise de 1929, foi um período aí marcado, adivinha, por escassez e grande crise econômica. Uma crise econômica e mundial, e para muitos historiadores e estudiosos, uma das maiores, se não a maior, crise econômica do mundo. E isso certamente influenciaria o mundo, né? A forma como ela via a sua própria vida, as suas próprias decisões. E aí ela já teve ali, mesmo que indiretamente, ainda muito nova, né, com 9 anos, mas já foi aí confrontada com os grandes conceitos de escassez, né, de falta de recursos, algo que depois, mais à frente, iria ecoar na sua teoria. E aí eu já quero te convidar para que você consiga fazer links aí. Olha, poxa, o que eu vivi, né, dentro da enfermagem, né? Quais foram os marcos históricos que eu passei dentro da minha graduação, do meu curso técnico, que me moldaram. Hoje eu estudo, vou dar o meu exemplo, eu estudo antimicrobianos, eu estudo a parte imunológica, a parte de sepsis, a parte de paciente crítico, porque eu fui moldado durante a minha graduação a pensar sobre isso. E a Mira Levine teve aí logo cedo que lidar com a escassez. E aí, desde cedo, a Mira então demonstrava uma curiosidade afiada e uma inteligência vibrante, assim como a cidade de Chicago de 1920, né? Ela se formou aí na enfermagem em 1944 na Universidade de Illinois. E aí, um período em que os enfermeiros eram altamente demandados, adivinha? Pela Segunda Guerra Mundial, que pegou aí 1939 a 1945. Olha, novamente, a gente está falando de escassez. Então, de novo, ela teve que enfrentar de perto as realidades do cuidado. E, novamente, a enfermagem ela era muito demandada, principalmente nessa época. Aí ela apareceu em Florence Nightingale, né, que vivia esses períodos de guerra mundial. A Levine começou a desenvolver, então, uma percepção única, sobre o que era o significado de conservar. Dessa vez, não só recursos, né, não estou falando apenas de crise econômica, mas também energia e saúde. Além dos recursos econômicos, ela tinha que olhar para os recursos individuais dos seus pacientes. E aí, como se não bastasse, ela tinha que pensar onde ela estava inserida, qual era a enfermagem que ela estava vivendo. Ela foi uma das pioneiras aí nesse cuidado. Na década de 60, o mundo da saúde estava em constante transformação. Novamente, a gente está falando aí de recursos. A enfermagem estava vivendo uma época, né, muito técnica, voltada para a execução de tarefas. Até hoje a gente fica meio perdido aí, né, nessa questão tecnicista, mas eram muitos procedimentos, a enfermagem estava evoluindo e aí ela estava começando a adquirir a sua base científica. Junto disso, em 1960, a gente tem aí, olha na tela, Revolução Industrial acontecendo a todo vapor. Novamente, ela estava sendo atravessada por um contexto histórico importante. Te convido novamente a pensar nos contextos históricos que estão te atravessando, que te atravessam
durante o seu caminhar. Isso aí vai ser importante para você conseguir juntar todos esses seus recursos e formar a sua identidade profissional, acadêmica também, tá? E aí, a Mira Levine foi uma das pioneiras nesse movimento das enfermeiras. Essa profissão estava evoluindo cada vez mais. A sua experiência clínica, então, e acadêmica da Universidade de Illinois, ela foi uma professora da Universidade de Loyola, onde ela fez o seu mestrado. Então, ela não apenas observava os pacientes, mas ela também se aprofundava, refletia sobre as questões de integridade desse paciente, não só ambiental, não só os recursos externos, mas também os recursos físicos e emocionais desses pacientes. Então aí que ela começou a ter o seu olhar holístico, né, que é como ela é conhecida. A teoria de Mira Levine é conhecida como a teoria holística, a teoria que olha o todo do paciente. A partir dessas observações foi que Levine começou então a formular a ideia central dessa sua teoria. O cuidado então seria em preservar a energia do paciente, não só a energia, mas a integridade pessoal desse paciente. Ela observava que muitas das vezes os profissionais se concentravam tanto no diagnóstico, tanto nos aspectos biológicos, que esqueciam do ser humano como um todo, por completo, holístico. Por isso que ela começou a ter esse olhar diferenciado. Aí, em 1973, foi que Levine publicou a sua obra que veio para consolidar, né, a teoria de conservação de Levine, como ela é conhecida, mas também chamada hoje em dia pela teoria holística de conservação de Levine. Tá? Então, esse trabalho revolucionário, perceba, foi ao longo do tempo. Ela começou a propor, então, 4 princípios de conservação que deveriam guiar a prática de enfermagem, que guiam. É uma teoria muito prática, muito aplicável. Para Levine, os princípios, então, formavam a base do cuidado integral e respeitoso, o cuidado holístico a esse paciente. Ela ia ver o paciente como um todo, não apenas como um organismo doente, não apenas um organismo biológico. E aí Levine, ela acreditava que o papel do enfermeiro era ajudar o paciente a usar as suas próprias forças, os seus próprios recursos, a conservar os seus recursos individuais para conseguir superar as suas doenças. Ele ia usar a própria energia, seu recurso interno para alcançar o equilíbrio e a cura. Em vez, então, da gente intervir, né, invadir esse paciente de forma agressiva, o enfermeiro deveria atuar como um facilitador, uma escada, ajudando o paciente a conservar as suas energias e a fortalecer a sua capacidade de recuperação. E aí sim, o enfermeiro então seria aí como ele olhar esse paciente, poxa, o que esse paciente tem para me oferecer, quais são os recursos que ele tem, onde eu posso ajudar a conservar, né? Onde eu posso intervir para que esse paciente consiga passar pelas suas dificuldades, pelas suas pelejas, pelas suas mazelas, doenças, né? Então, onde o enfermeiro precisa atuar sem ser tão agressivo, é olhar o paciente, ouvir o paciente na sua integralidade. Mira Levine, ela acabou falecendo em 1996, o ano que eu nasci, mas seu legado continua vivo. Tem quase 30 anos aí que a Levine faleceu, mas é uma teoria muito prática, eu arrisco a dizer por todas que eu já fui conhecendo, que é uma das teorias mais práticas e aplicáveis dentro da terapia intensiva. Eu vou te mostrar isso, que é uma abordagem prática para o nosso cuidado, é a enfermagem baseada em evidência. E aí vai ser um reflexo da sua trajetória. Então, a teoria holística foi um reflexo do caminhar da Levine. Tempos difíceis, transformadores, onde ela teve que aprender a otimizar recursos. Ela acreditava, então, que a conservação era mais do que uma simples economia, em um modo aí que a gente consegue respeitar a dignidade e individualidade do paciente, de cada ser humano. Então, hoje, a teoria holística de conservação de Levine é ensinada nas graduações, é ensinada em lugares de pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí eu quero trazer para que você consiga aplicar ela na sua prática clínica. E olha só o que ela dizia para a gente. Ok, o corpo precisa de energia para se curar, mas isso não quer dizer que vamos gastar toda essa energia apenas com o físico. A gente tem que conservar energia para estruturar o paciente, estruturar o cuidado, preservar a integridade individual desse paciente e também não só a integridade pessoal, mas social e estrutural dessa pessoa. É olhar ele como um todo.
E é isso que você precisa fazer, é isso que a enfermagem faz quando olha o ventilador, quando olha o monitor, né? Quando troca um curativo, quando vê o paciente como um todo. Você não está assumindo o papel de ninguém, você tem um papel diferenciado baseado, por exemplo, na teoria de Mira Levine. E aí, a Mira Levine, então, eu fiz uma linha do tempo para você, 1920, quando ela estava em Chicago, 1944, na sua formação, 1962, ela fez o seu mestrado, e aí, em 1973, né, ela traz a teoria da conservação, 1996 ela faleceu, mas até hoje ela é um legado vivo, e a gente vai utilizar a sua teoria para uma abordagem prática. A teoria de Levine, então, ela propõe que a enfermagem ela é mais do que apenas curar. É como se fosse preservar, respeitar o paciente como um todo. A gente vai ser um agente de equilíbrio entre o processo de saúde e doença, buscando então a cura a partir da conservação de energia, da integridade pessoal desse paciente como um todo, social. Então a gente vai olhar o paciente de forma holística. Então é a teoria holística de Levine a que a gente consegue aplicar dentro da terapia intensiva. É olhar o ambiente, olhar esse paciente, o que a gente pode tirar de invasão, o que está atrapalhando o sono, vigília, se ele está sentindo dor, se ele não está, se ele está confortável, se ele não está. É olhar o paciente em sua totalidade. É isso que significa holístico, né? É entender os fenômenos completos que esse paciente está sendo submetido. Num processo de doença, esse paciente está com seu estado, né, desequilibrado. O enfermeiro é um agente aí equilibrador. Ele que vai conseguir, então, equilibrar esse paciente para que ele use as suas próprias energias para conseguir se curar. Então, dentro desse ambiente dinâmico que é a terapia intensiva, a gente tem os pressupostos de Mira Levine. Ela acreditava, então, num sistema de atendimento à saúde associado a uma independência pessoal. Esse paciente, então, lembra do autocuidado lá de Oren, né, que ela incentiva o autocuidado? Aqui ela incentiva a independência desse paciente, dessa pessoa frente ao seu processo de doença. É uma condição de sofrimento. Ela não quer que o enfermeiro crie esse laço de dependência com o paciente. Não, é a gente fomentar que o paciente utilize os próprios recursos dentro de uma conservação. Então não é ele gastar tudo para se curar. Poxa, às vezes, eu sempre lembro desse exemplo, o paciente só queria tomar um golinho de café. Isso aí mudou a vida dele. Às vezes o paciente só queria ver um pouquinho da luz do sol, o paciente às vezes só quer ouvir um radinho dele, ou uma visita em específico, às vezes é um bichinho, às vezes é o filho que ele não vê. Tudo isso, para Levine, ajuda na recuperação. Então, o desafio do enfermeiro é proporcionar ao indivíduo esses cuidados diferenciados. Pois o paciente precisa confiar não só em você como profissional, mas também saber que ele está sendo ouvido, que as necessidades dele são importantes, é você olhar ele como um todo. Então, a meta é transmitir conhecimento, força para esse indivíduo, e na terapia intensiva a gente tem que fazer isso muito, e esse paciente conseguir se recuperar. Então, ela traz aí 3 conceitos fundamentais: adaptação, conservação e integralidade. A adaptação, então, é o processo pelo que o paciente passa ao longo do tempo. Então, a gente está em constante adaptação. Tem a ver com o seu processo, né, histórico, com a sua redundância, especificidade. Ela dizia que o melhor ajuste da pessoa com a sua determinação de tempo e espaço. É como você consegue se adaptar aos seus processos. Doença, né? Às vezes uma viagem já pode ser um período de adaptação, mudança de casa. Tudo isso são estressores para o nosso corpo e o enfermeiro tem papel fundamental. A gente tem os nossos processos adaptativos fisiológicos, nosso sistema de luta e fuga, resposta inflamatória, imunológica, resposta a estresse oxidativo, sistema perceptivo, e esses níveis de comportamento são os que nos sustentam como indivíduo, mas ela não queria olhar só o ser humano como um ser biológico. Então, por isso que ela traz outros conceitos, como de conservação. Então, é usar de maneira mais frugal, né, mais econômica, inteligente e poupadora de energia para focar naquilo que a gente precisa. E eu falei para você, às vezes o paciente só precisa de um toque mais, uma religião que ele não está frequentando, né, ele está distante da igreja, às vezes é questão econômica, poxa, ele é o provedor daquela casa, e aquilo está consumindo toda a energia dele que poderia estar focada na cura. É isso que ela acredita. E aí a energia, a integridade estrutural e a integridade pessoal é o que a gente precisa olhar. É necessário, então, a gente pegar essa energia do paciente, identificar, mensurar e controlar ela, né? Focar na cura, é a integridade estrutural. A integridade pessoal é o respeito a essa pessoa, né? Como um ser único. E a social
é identificar as conexões com grupos sociais, grupos étnicos, raciais, aqueles grupos que a pessoa está inserida, e isso às vezes está consumindo a energia dela. Então, o papel da enfermagem é manter a unicidade dessa pessoa, entender que ela é um ser completo, único. Lembra das suas manias, né? Das suas questões em casa? Poxa, só como pão com manteiga, só como pão com margarina. Ah, só bebo água de manhã. Essas coisinhas, quando você vai ser internado, isso se perde e às vezes isso consome a sua energia. Então, entender esses processos únicos da pessoa faz toda a diferença. E aí o paciente terapia intensiva, ele é muito complexo, e como que a gente vai conservar a energia dentro dessa complexidade, né? Temperatura, ambiente, barulho, estressores externos, né? Isso a gente precisa pensar para que esse paciente tenha toda a sua energia focada em seus processos, para que ele consiga equilíbrio e a cura. É isso que Levine acreditava e defendia, e é isso que eu quero que você consiga enxergar no seu cuidado. Por fim, ela trazia a integridade, que significa então estar no controle da própria vida, tendo liberdade de escolher, mover-se sem contenção, exercitar as decisões em todos os assuntos, sem apologia, sem culpa. Então é você ouvir, é olhar o paciente como um todo. E aí, quando a gente relaciona, eu te dei vários exemplos aqui, é considerada sim a teoria de Levine uma base importante para você aplicar no seu cuidado integral ao seu paciente. Dentro da terapia intensiva, ela tem muita aplicabilidade prática. É você equilibrando as energias do paciente, olhando ele como um todo para conseguir o processo de cura. Então, ela foca na pessoa, no ambiente, na saúde e na própria enfermagem. Então, a enfermagem é o propósito de cuidar dos outros, né, daquilo que eles necessitam. Não é olhar apenas como um ser doente, não é prescrever apenas pensando na doença. É olhar a saúde, é olhar a pessoa, a integralidade, olhar a questão social, estrutural dessa pessoa, é olhar a pessoa como um todo. E aí, se você não está acreditando em mim ainda, eu quero te mostrar que existem estudos que já aplicam essa teoria. Olha só, dentro da mulher com sífilis congênita. Então, pegou e olhou à luz da Mira Levine, conservação de energia, a atuação da enfermagem do trabalho em desastres. Olha só, sobre a ótica de teoria holística de Levine. Desastre, mulher com sífilis, sífilis congênita, ambientes diferentes que se consegue aplicar à teoria de Levine. Intervenção educativa multiprofissional para a conservação de energia em paciente idoso com insuficiência cardíaca. Olha aí, também dá para aplicar a teoria de Levine. Outra, assistência de enfermagem ao paciente com sepse. Olha aí, eu estou falando de terapia intensiva, sepse, à luz da Mira Levine. E aí, por fim, mulheres que cuidam de seus filhos com câncer, também à luz de Mira Levine. Então, para a gente refletir, é como você compreende a aplicação dessa teoria na sua prática. Isso que é importante, como você vai aplicar isso. A gente precisa compreender, então, que a gente aí está à prova de trocas diárias, pragmáticas, simples, tá? A gente consegue aplicar, equipar os indivíduos com as forças individuais deles para que eles continuem, então, a sua independência, realização pessoal, esperança, promessa, consiga equilibrar suas energias para se curar. E aí os desafios, eles são enormes. A gente precisa encarar esses desafios para ter uma enfermagem baseada, com identidade. Então, o olhar do enfermeiro para o todo é manter o sistema social desse paciente no hospital, é um grande desafio. Manter a integridade pessoal desse paciente é muito difícil. E a participação desse paciente nas intervenções também é muito difícil, é um desafio para o enfermeiro, mas eu tenho uma teoria e ela é prática, ela tem aplicação. Por isso que a enfermagem precisa considerar as suas teorias e aplicar na prática. Eu trago para você aqui algumas referências e te convido a pôr em prática a sua identidade profissional à luz de uma teoria. Aqui eu trouxe a de Levine. Eu estou pensando em trazer outra teoria para você, pode ser de Cocalba, tá? Cocalba é muito interessante, pensando no conforto, principalmente da nossa equipe. E aí, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui, deixe a sua curtida. E se você quiser ver mais aplicações, né, que é um grande resumo, eu vou trazer novas teorias e exemplos práticos para você transformar a sua identidade e a enfermagem que você conhece. Então, até o próximo vídeo!